Bom dia, galerinha do oitavo ano do Dinarte Mariz. Estou aqui para informar que o assunto a ser tratado na nossa aula de hoje vamos falar, na verdade, vamos revisar um conteúdo já trabalhado anteriormente, a questão de frase, oração e período. Aí eu pergunto a vocês, o que é frase? Frase é um enunciado com sentido completo. Por exemplo, se eu pronunciar a palavra quem, alguém vai ficar sem entender, porque ela não tem um sentido completo. Mas se eu falo, os alunos do oitavo ano do Dinarte Mariz são comprometidos. Uma frase. Portanto, essa frase ela é verbal. Por que é verbal? Porque ela está construída em torno de verbo. Nós temos a frase verbal e a frase nominal. Se eu pronuncio a palavra silêncio, é uma frase, é um enunciado com sentido completo. Se eu estou em uma sala de aula ou em qualquer um outro ambiente e esteja ocorrendo algum barulho, não é, desagradável, eu posso falar silêncio e todos ali vão compreender o que eu pronunciei, o que eu falei, o que é que eu estou desejando. Então, é uma frase. Por quê? Porque frase é um enunciado que apresenta um sentido completo, ou seja, o outro vai compreender o que eu estou pronunciando. As frases, elas podem ser acompanhadas de verbo ou não. Se eu tenho uma frase construída apenas por palavras, por nomes, vai ser nominal. Se eu digo que delícia, então essa frase é uma frase nominal, porque ela não está construída envolvendo, ou seja, fazendo o emprego de um verbo. O que é uma oração? Oração não deixa de ser uma frase também, portanto, ela vai necessitar de ter a composição de um verbo, ou seja, ela precisa. O que é uma oração? Oração é um enunciado que vai transmitir uma mensagem. É uma frase, mas ela precisa ser composta por verbo ou locução verbal. Se eu tenho uma frase com um verbo ou dois ou mais verbos, eu vou dizer que esta frase não é reconhecida apenas como frase, mas sim oração. Eu tenho a frase. Anteriormente eu falei somente silêncio, mas se agora eu peço, façam silêncio. Vejam que a frase além dela apresentar um sentido completo, ela também está formada, composta, acompanhada de um verbo. Se eu questiono, como vai você? Nós temos aí também o verbo vai, nós apresentamos aí, meu pai. Se eu pergunto, o que é oração? Oração é todo enunciado que transmite uma mensagem também com sentido completo. Portanto, ela vai ser acompanhada por verbo ou por uma locução verbal. Se eu tenho aí, eu informei a palavra silêncio, pronunciei a palavra silêncio anteriormente. Silêncio, não é? A palavra silêncio isolada. Mas agora eu posso mostrar enquanto oração. Façam silêncio. Façam silêncio. Nós temos aí uma oração porque está acompanhada de um verbo. Também posso falar, como vai você? Um verbo.
As orações, elas podem possuir um ou mais verbos. Vem a questão dos períodos. Os períodos, o período ele pode ser simples ou pode ser composto. Se eu tenho Ana faz a tarefa. Ana faz a tarefa. O verbo fez ou faz vem do verbo fazer. Portanto, eu tenho uma oração com o período simples. Por que simples? Porque está composta apenas de um verbo. Eu tenho Thaís brinca de bonecas. Thaís brinca de boneca. Brinca vem do verbo brincar. Nós temos aí uma oração, ou seja, um período simples. Por que simples? Porque é formado apenas por uma oração. Que oração é essa? A presença do verbo. Se eu tenho uma oração, se eu tenho uma frase com a presença de 2 ou mais verbos, cada verbo eu vou chamar de oração. Então, portanto, Ana fez a tarefa, Thaís brinca de bonecas, pertence ao período simples, por ser composto apenas por um verbo. Nós temos no período composto. O que significa uma oração do período composto? O período composto, quando pertence ou quando possui 2 ou mais verbos. Bismarck e o Anderson pularam quando o jogador fez o primeiro gol. Eu tenho aqui os verbos pular, o verbo pularam, que vem do verbo pular, fez, que vem do verbo fazer. Na primeira oração aí apresenta o período composto. Pularam e fez. Nós temos a questão ela dança, canta, estuda e trabalha. Esse enunciado ele está composto por mais de uma oração. Que oração são essas, professora? O verbo, a presença do verbo, eu tenho ela dança, canta, estuda e trabalha. Então, aí eu não tenho mais um período simples, e sim um período composto. Nós vamos, após o acesso de vocês, a visualização desse vídeo, segue um exercício para que vocês façam a resolução. Concluindo, postam aí no sistema. Quem tiver dificuldade vai encaminhar para mim no privado, ok? Um abraço a todos, um cheiro, estou com saudade. Tchau.